Olá, irmãos. Boa noite, né? Nós estamos iniciando mais um culto aqui da nossa Igreja Batista do Salgado Filho, mais um culto de oração. E hoje eu, Davi Samuel, né, que sou seminarista aqui da nossa igreja, eu vou trazer, né, a reflexão de hoje. E vamos orar para nós iniciarmos. Você que tem chegado aí, que seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, abençoe sua vida. E é uma alegria você, né, que está aqui visitando, está participando com a gente, e aos irmãos que estão chegando, boa noite, sejam muito bem-vindos. Vamos orar então? Senhor Deus, Pai, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por mais um dia de vida, Pai. Ó Deus, nós louvamos ao Senhor, ó Pai, porque as misericórdias do Senhor se renovaram mais um dia na minha vida, na vida dos meus irmãos, ó Pai. Ó Deus, e nós te louvamos, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, abençoar cada um que estará acompanhando esta live, posteriormente este vídeo que está sendo gravado, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa falar ao coração deles, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Abençoa também, ó Pai, a conexão da internet de cada um, a minha também, ó Deus, para que não ocorra problemas, ó Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje o nosso tema de hoje é boas notícias, né? Boas notícias, coisas que a gente está precisando ultimamente, no mundo, no Brasil. E o texto da nossa reflexão hoje está lá em 2 Reis, no capítulo 7, no versículo 3 ao 12. Você aí vai separando a sua Bíblia, vai abrindo ou acessando ela, e para a gente poder ler ao mesmo tempo, para a gente poder chegar ao entendimento também do que será lido. E antes, né, da gente ler, eu gostaria de lembrar aos irmãos sobre a reunião de sábado. Né, os pastores, né, o pastor João Miguel, o pastor Hermes, eles estão convocando a igreja, né, a diretoria estatutária, os líderes de ministérios, professores de EBD e demais irmãos que estão interessados, que, né, demonstram interesse para participar de uma reunião lá no templo da nossa igreja, no sábado às 3h30 da tarde. Então, você que é membro, você que, né, tá dentro dessas áreas, né, você está sendo convidado a esta reunião, sábado, agora dia 8, às 3h30 da tarde. E hoje, né, assim como eu já falei, o nosso texto é de 2 Reis, no capítulo 7, no versículo 3. Antes da gente ler né, o texto propriamente dito, eu gostaria de contextualizar um pouco os irmãos sobre o que a gente vai ler hoje. E a gente vai ler hoje sobre um rei, a gente vai ler hoje sobre um profeta e sobre uma cidade que está presa, uma cidade que está parada ali, ela não pode nem sair, ela não pode nem entrar, parece a gente, né, tá em quarentena, mas a gente vai refletir hoje sobre algumas coisas que aconteceu, né? Esse rei é o rei Jorão, ele é o rei, né, de Israel, do Reino do Norte, e ele é filho de alguns personagens, né, de dois personagens que a gente conhece na Bíblia, não porque eles são muito bons ou porque eles fizeram coisas do agrado de Deus, mas muito pelo contrário. Eles fizeram coisas que eram más aos olhos do Senhor, né? O Jorão, ele é filho do rei Acabe e de Jezabel. E Jorão, ele vem, né, assume o reinado. E ele não é um homem, ele não é um rei que teme ao Senhor, né? Ele não continua o mesmo legado que os pais, ele não tem, né, a mesma postura que os pais, mas ele não deixa de ser pior por conta disso. Ele derruba a coluna de Baal, né, um poste que havia de adoração ali em Samaria, ali em Israel, mas ele não afasta, né? Ele não promove uma mudança religiosa, ele não promove algo que vai se voltar verdadeiramente a Deus, mas ele continua com os atos de adoração ao Deus falso, né? O texto de 2 Reis 3, no versículo 13, vai falar que ele não é igual aos pais, mas que ele fugiu o nome de Jeroboão, que também adorava a deuses falsos. Né? Jeroboão, ele faz 2 bezerros de ouro e fala que aí estão os deuses que tiraram o povo do Egito. Misericórdia.
E esse é o rei do Reino do Norte, né? Jorão, ele é um rei que não teme ao Senhor, que não agrada ao Senhor, mas ele tá ali e ele não é tão pior quanto os pais, mas ele também não deixa de ser ruim por conta disso não. E né, o profeta que está ali juntamente nesse reinado é o profeta Eliseu. Né? A gente lembra do profeta Eliseu de algumas passagens bem icônicas dele, né? Que a gente sempre vem à mente. E o profeta Eliseu ele testemunhou, né, juntamente ali com Elias, o reinado de Jezabel e de Acabe. Ele viu, né, algumas coisas, muitas coisas acontecendo ali. E ele sabe quem é Jorão. Né? Ele sabe que aquela linhagem ali é podre, é banda podre. Então, até mesmo no capítulo 3 de Segunda Reis, o Jorão ele se reúne com outros reis, e aí o rei de Judá ele pede para vir um profeta para poder orar por eles, porque eles não tinham estratégia. E aí Eliseu ele é bem categórico em chegar e falar na cara, ele é bem categórico em chegar na cara do profeta, ó, do profeta não, do rei de Israel e falar assim: o que, que tem eu contigo? O que, que você está me chamando? Por quê? Porque você não pede conselhos aos profetas do seu pai, os profetas de Baal? Porque você tem parte com eles. E aí Eliseu ora em favor deles, mas não por conta de Jorão, não por conta dele, mas ora por conta do reino do rei de Judá, que era um homem, né, que é Josafá, que é um homem sábio, né, aí a gente vai avançando um pouco mais nos capítulos, a gente está saindo agora do capítulo 3 e a gente está indo em direção ao capítulo 6. E o rei da Síria, ele decide entrar em guerra com Israel. Né? Eles entram em conflito, eles começam uma guerra, e aí o rei da Síria ele começa a planejar alguns planos, ele tem algumas ideias ali na mente dele, ele começa a bolar algumas estratégias de como atacar Israel, de como descer ali, de como avançar com seus exércitos. E aí a Bíblia vai falar, né, no capítulo 6, que esse rei, o rei da Síria, ele falava no seu interior, mas Deus revelava a estratégia a Eliseu e Eliseu contava ao rei de Israel, a Jorão. E assim Israel saía das mãos do rei da Síria. E aí o profeta, ele é colocado em xeque, né, pelo rei da Síria. Porque o rei da Síria quer a cabeça de Eliseu, ele quer acabar com Eliseu, ele quer capturar Eliseu, então ele envia os seus exércitos não para atacar diretamente Israel, mas agora ele envia os seus exércitos à cidade de Dotã, onde estava o profeta Eliseu, para capturar Eliseu. E aí a gente vê, né, eu acho que é o texto que a gente mais conhece sobre o profeta Eliseu, que os exércitos sírios estão acampados ali, eles estão prontos para atacar a cidade de Dotã e capturar Eliseu. E eles estão em volta daquela cidade e o profeta está tranquilo. E aí o menino vira, né, o moço, a Bíblia vai chamar de moço, vira e fala assim: olha, o senhor não está vendo o que está acontecendo na categoria, né, como seria os dias de hoje. Ele responde e fala assim: olha, mais numerosos são os que estão conosco do que os que são contra nós. E aí ele ora e pede para que Deus abra a visão do garoto. E o garoto vê que existe ali um exército muito grande em favor deles, um exército espiritual. Ele vê a realidade espiritual que está ali em volta. E ali o exército sírio desce para atacar. E ali Eliseu ora para que aqueles homens ficassem cegos por um instante. E aí aqueles homens ficam cegos por um instante. E aí Eliseu, eu não consigo entender a cabeça de Eliseu, mas ele pega aqueles homens e leva aqueles homens até Samaria. Para matar eles, não para alimentar eles. Ele leva aquele exército para Samaria, exatamente, vira para o rei e fala assim: olha, alimenta eles. E aí o rei alimenta eles. Jorão alimenta aqueles homens e os manda de volta ao seu senhor, ao rei da Síria. E aí a gente chegou no final do capítulo 6. E aí o autor de não cita o tempo que passa disso, mas ele fala que desde aquele momento não houve mais investida da Síria para com Israel. Mas logo ao iniciar, ali, um pouco já, alguns versículos abaixo, fala que, no versículo, deixa eu pegar aqui que é mais fácil, no versículo 24 do capítulo 6, fala que o rei da Síria, Ben Haddad, ele decide atacar Israel. Ele decide
avançar com seus exércitos para Israel, mas agora com uma reação diferente, com uma postura diferente. Então o rei da Síria envia os seus exércitos não mais para capturar Eliseu, não mais para atacar propriamente a cidade, não mais para atacar o próprio rei, mas ele envia os seus exércitos e sitia a cidade de Samaria, cerca a cidade de Samaria. E ali aquela cidade ela tá fechada. Ninguém entra, ninguém sai, e eles entram numa crise econômica. A Bíblia vai falar que as pessoas elas vendiam por 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 algumas moedas de prata para poder fazer uma espécie de farinha, vendem cabeça de jumento para se alimentarem. E aí chega a um nível extremo que as mães começam a comer os seus próprios filhos. Né? No versículo 20, 28 vai falar que o rei de Israel, Jorão, ele está passeando pelas muralhas. E eu fico imaginando o rei passeando ali, vendo aquela situação, aflito. E ele vê, uma mulher chama ele. E essa mulher que chama ele fala assim: olha, uma mulher veio, uma outra mãe veio e falou para comer os nossos filhos. Que hoje, e amanhã comeria o dela. Mas a gente comeu o meu filho hoje. E quando chegou, a gente comeu o meu filho, e aí quando chegou a vez do dela, ela escondeu o filho. E ali, Jorão, ele rasga suas vestes, a Bíblia vai falar que ele, né, fica indignado com aquilo. E aí ele coloca na cabeça dele que a culpa de tudo aquilo que está acontecendo é de Deus. Ele simplesmente coloca a culpa em Deus. Parece muitos de nós, né? Que muitas vezes vemos uma situação e assim, a culpa é do Senhor, e não sei o quê, né? A gente muitas vezes não fala com essas palavras, mas a gente sempre, com atitudes, né? Com algumas coisas, a gente mostra, a gente está falando indiretamente que a culpa daquilo que a gente está vivendo é de Deus e não nossa, né? A gente prefere sempre repassar a responsabilidade. Nunca nós somos o culpados de nada. E então o rei, né, Jorão, ele decide que vai matar Eliseu. E aí ele fala que se chegasse até o outro dia e a cabeça de Eliseu ainda estivesse sobre os seus ombros, isso não iria acontecer, né? Ele iria matar Eliseu naquele dia. E aí ele gira à frente, ele vai logo atrás, mas antes mesmo deles chegarem, Eliseu está junto com os anciãos. E Eliseu fala qual vai ser o motivo da visita ilustre ali do rei. E aí ele fala com os anciãos, coloca ali uma proteção na porta. A Bíblia não é muito clara, né, como acontece esse diálogo, mas Eliseu fala o que vai acontecer. Eliseu, ele profetiza o que vai acontecer ainda, né? O que Deus vai agir ali. E ali Eliseu fala que vai ser vendido a melhor farinha por um ciclo por uma moeda de prata e 2 medidas de cevada por uma moeda de prata. Então, o povo ele estava comendo esterco de pombo, comendo seus próprios filhos, comendo cabeça de jumento. E Eliseu fala que Deus vai fazer com que naquele outro dia, no dia posterior, no amanhã, o povo vai ser vendido na cidade, trigo, vai ser vendido farinha e cevada por preço. O profeta, e aí o assistente, né, o capitão, a Bíblia, algumas versões vai falar o capitão, o assistente, pessoal do rei, duvida. Ele fala: é impossível que isso aconteça, nem que Deus abra as janelas dos céus e faça derramar, faça chover isso. Isso não vai acontecer, isso é impossível. E aí Eliseu ele é categórico novamente em dizer que esse assistente ele vai ver tudo isso, ele vai contemplar tudo isso, mas ele não vai experimentar disso. E aí a gente entra no nosso texto de hoje, que é 2 Reis, capítulo 7, versículo 3. E eu espero que você já tenha aberto a sua Bíblia para a gente poder ler neste momento. Então o texto vai dizer: 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então ao arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem,
apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às mediações do arraial, eis que não havia ninguém lá. Porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos e um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel contratou o rei dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava. Porém, fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles 4 leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda e comeram ali ouro e prata e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros: Não é certo o que estamos fazendo. Este é um dia de boas novas, de boas notícias, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no palácio real. Assim, eles foram e gritaram aos porteiros da cidade, anunciando o seguinte: Fomos ao arraial dos sírios, e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos e os jumentos. Então, os porteiros gritaram e fizeram anunciar a notícia no interior do palácio real. O rei se levantou de noite e disse aos seus servos: Deixe que eu explique a vocês o que os sírios nos fizeram. Eles sabem que nós estamos famintos. Por isso saíram do arraial e se esconderam no campo, pensando assim: quando eles saírem da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Então aqui a gente vê que os 4 leprosos, eles agem de uma forma. Eles têm algumas percepções sobre aquela realidade. Eles olham aquilo e eles pensam consigo: olha, se a gente ficar aqui nessa cidade, se a gente ficar aqui onde a gente está, a gente vai morrer. Se a gente entrar na cidade, a gente vai morrer. E aqui a gente tem que lembrar uma coisa, que se o leproso ele entrasse na cidade, ele poderia ser até apedrejado. Então, ele era uma pessoa que ficava reclusa, ele ficava fora da sociedade, ele ficava fora da cidade. E eles chegam a essa conclusão: se a gente entrar na cidade, a gente vai morrer. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Mas, se a gente for até os sírios e nos entregarmos a eles, pode ser que eles nos deixem viver. Se eles nos deixarem viver, a gente vai continuar vivo, nós viveremos. Se eles nos matar, bom, morreremos e vai acontecer igual as outras opções. Então eles se direcionam ao anoitecer. A Bíblia vai falar que ao anoitecer eles se levantam e vão em direção ao arraial, ao acampamento dos sírios. E ali eles encontram um acampamento deserto. Eles encontram absolutamente ninguém no acampamento. O inimigo havia fugido, tinha desaparecido, porque o Senhor tinha feito com que eles ouvissem um numeroso exército, um grande exército, com carros de guerra, cavalos, e eles pensaram que fosse até o rei egípcio, que fosse o rei que o rei de Israel havia contratado para ir contra eles. Mas não tinha ninguém, não tinha absolutamente ninguém ali. E eles fogem. E aí o texto, se a gente for continuar lendo, ele vai falar que eles saíram correndo e abandonaram no caminho roupas, espadas, para exatamente se aliviar e continuar correndo em direção à salvação da sua própria vida. Então, os 4 leprosos, eles entram ali naquele arraial, naquele acampamento, e eles veem aquilo. Eles veem um local vazio, mas cheio de comida, cheio de roupa, cheio de ouro, cheio de prata. E eles entram numa tenda, pegam tudo isso, pegam ouro, a prata, escondem e eles voltam, entram em outra tenda. Mas existe um site, mas eles criam uma tomada de consciência. Eles pensam: olha, isso é uma boa notícia e a gente tem omitido essa boa notícia. A gente tem colocado essa notícia só pra gente não pode fazer isso. Nós seremos culpados disso. Então, nós devemos anunciar isso ao Palácio Real. E eles vão ao Palácio Real, anuncia isso. E aí, Jorão, o rei, que não
teme a Deus, ele vai lá e cria uma explicação, uma história natural para explicar aquilo que foi espiritual. E o que a gente pode tirar de lição deste texto? Eu fiz o devocional alguns dias atrás em cima desse texto e eu não me lembrava desse texto na Bíblia, eu não me lembrava e as coisas que a gente pode tirar disso. Muitas das vezes nós somos esses 4 leprosos. Às vezes a gente não tem essa doença escancarada, mas o pecado, ele nos é como uma lepra, ele está nos corroendo, ele está nos matando por dentro. E a gente está num nível de desespero tão alto, mas tão alto, que a gente pensa, se eu continuar nessa vida eu vou morrer, mas eu posso ver aqui uma situação que vai melhorar. E aí muitas vezes a gente vê a situação, é Cristo, né? A gente aponta isso. E aí a gente entra num reino de Deus, num reino que é amor, justiça, e a gente unha dessa grandeza, a gente vê essa grandeza, mas muitas das vezes eu e você nos calamos diante dessa grandeza. Muitas das vezes a gente se omite dentro dessa grandeza. Muitas das vezes a gente prefere ficar calado e falar assim, não, vou deixar caladinho, não vou anunciar isso. Mas a gente precisa anunciar que existe uma boa nova, que existe algo muito bom e algo que pode matar essa situação com que os outros estão vivenciando, com que o mundo está vivenciando. As notícias hoje, internacionalmente, nacionalmente, na nossa cidade, são muito contrárias. Mas existe uma boa notícia, existe um milagre, existe algo que foi espiritual, algo que foi totalmente divino, uma ação que primeiro foi divina, que é a salvação em Cristo Jesus. Ela é algo que é espetacular. Eu gosto muito de uma música que fala que o milagre é ser cheio do Espírito, o milagre é testemunhar a salvação, é contemplar a salvação, é ter a salvação. O maior milagre da minha e sua vida não é termos carros, não é termos uma conta bancária enorme, não é sermos curados muitas vezes de doenças mortais, mas o maior milagre da sua e da minha vida é que nós somos salvos em Cristo Jesus. Salvação é um milagre, porque eu e você não tínhamos menor condição de ser Deus. Mas a ação foi divina, a ação primeiro foi espiritual. E isso eu vejo como um grande milagre. Milagre a gente não pode produzir de nós mesmos. A gente não pode fazer um milagre. O milagre é algo que acontece de maneira divina, que a gente não tem explicação. Antes de haver uma má notícia, antes de haver que o homem havia pecado, Jesus já havia se entregado em favor de nós. Ele já havia se entregado por amor a nós. O texto de Romanos vai falar que Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. A ação é toda espiritual. E eu tenho visto que muitas das vezes muita gente tem achado que uau, é demais, é fantástico, muitas coisas que são naturais, mas eu te convido a olhar que coisas espirituais são muito fantásticas. A salvação é fantástica de Jesus, e o melhor de tudo, ela é simples. A salvação, ela é simples. Jesus é acessível, Jesus não tem fronteiras, ele não tem barreiras, mas ele é simples, ele é humilde, ele é manso e ele está de braços abertos para receber todo mundo. Isso é fantástico. Isso é algo que atingiu a sua vida, se atingiu a minha vida. Eu e você não podemos nos calar. Eu e você não podemos simplesmente deixar com que isso fique sem ninguém saber. Nós precisamos noticiar isso a uma cidade, a um povo que está preso, que está cativo na escravidão do pecado, pensando que esse mundo é ok, aqui. Mas não, existe algo além da dor, existe algo além do sofrimento, existe algo além da morte, existe algo além, existe algo que é impossível muitas das vezes de ser descrevido em palavras, mas é possível vivenciar. Melhor do que descrever em palavras, é possível viver, é possível experimentar. E nós precisamos fazer esse convite, nós precisamos anunciar isso e levar um povo, levar pessoas a conhecer esse reino, conhecer, usando aqui a analogia do texto,
a conhecer esse arraial, a conhecer esse acampamento. É necessário com que as pessoas, eu e você, levemos pessoas a conhecer esse reino. E outra coisa que a gente pode tirar aqui, que diante de algo, quando a gente testemunha que aconteceu um milagre, que aconteceu algo espiritual, sempre vai acontecer um chorão na história. Sempre vai aparecer um incrédulo, uma pessoa que não teme a Deus, tentando naturalizar aquilo que foi espiritual. Tentando colocar em palavras humanas aquilo que foi espiritual. Como assim? Você crente agora, você renovado em Deus, você transformado? Você não é mais aquele homem que bebia, que fumava, você não é mais aquela mulher que tinha tais e tais atitudes, você não é mais aquele jovem, aquele adolescente que ia pra farra, que ouvia certas músicas, que compartilhava certas coisas. Não, isso daí é impossível, isso daí é um fenômeno psicológico que você está vivenciando, é algum gatilho que você está precisando. Sempre vai ter alguém querendo colocar algo espiritual enquanto natural. Porque essa pessoa também está perdida. Porque essa pessoa não tem entendimento de quem é o verdadeiro Deus. E isso vai acontecer. Isso sempre vai acontecer muitas das vezes. Quando você testemunha que Deus é fantástico na sua vida, um testemunho de transformação da sua vida, quem você era antes, hoje quem você é em Cristo Jesus, ou algo que Deus fez natural na sua vida, sempre vai ter aquele famoso Tomé. Fala assim, será mesmo? Será que isso realmente aconteceu? Será que você era realmente estéril? Será que realmente o seu parente ou você tinha uma doença que era mortal? Será mesmo? Sempre vai ter essa pessoa. Mas isso não nos vai impedir de anunciar que algo foi feito, que algo que Deus fez. E o destaque desse texto não é atitude, né, do, dos quatro, mas é a atitude de Deus para com aquele povo. Aquele povo que estava preso, que estava cativo, um povo que muitas das vezes não merecia. Houve uma interferência de Deus. O profeta Eliseu trouxe algo, ele falou algo que era da parte de Deus e que Deus fez. E eu acho mais engraçado ainda que o assistente ali do rei, o capitão, como diria algumas versões, ele duvida. E ele faz lembrar o texto lá de Malaquias 3:10, né, que Deus vai abrir as janelas dos céus e tal, derramar bênçãos sem medidas, né? Não me faz lembrar, né, porque ele estava muito longe, né, desse. Mas ele duvida e fala nem que Deus abrisse as janelas do céu. Isso iria acontecer. É impossível com que esses alimentos sejam vendidos a esse preço. É impossível. E aí o profeta Eliseu fala assim, você vai ver tudo isso, mas você não vai experimentar isso. Sempre vai ter esses incrédulos, sempre vai ter essas pessoas no caminho. Muitas das vezes as pessoas elas veem a transformação, mas por incredulidade, por falta de fé, elas duvidam. Elas pensam e falam assim, não, isso daí é muito bom para ser verdade, é impossível, nem Deus tem esse controle de fazer essas coisas. Mas Deus faz. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou falamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos a Ele. Ele é poderoso. Para Ele não existe o impossível. Então, sempre vai haver essas pessoas. E essas pessoas, elas vão ver os milagres acontecendo, elas vão ver as coisas acontecendo, mas por falta de fé, elas vão morrer na praia, vamos colocar assim. E nós estamos numa situação muito difícil. Assim como eu iniciei falando, o Brasil está numa situação difícil, o mundo está numa situação difícil, Belo Horizonte, Contagem, região metropolitana, a cidade onde você está me assistindo, está numa situação difícil provavelmente. A violência aumenta, a criminalidade aumenta, né? Os dados, saiu um dado agora que o feminicídio no Brasil aumentou muito nesse primeiro semestre. São notícias horríveis, mas existe uma boa notícia que nós precisamos anunciar ao mundo. Existe uma boa notícia que você precisa conhecer, que é esse reino de amor, esse reino que é nos revelado a partir de Cristo Jesus. Nós somos convidados a isso. Nós não precisamos ficar presos e morrermos na praia. Nós somos convidados a ir em direção ao Salvador, a conhecer essa graça, essa ação divina. Nós somos convidados a isso. E nós somos convidados também a falar disso. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar diante de algo que Deus fez,
que foi maravilhoso, tanto na minha vida quanto na sua vida. Nós não podemos nos calar diante daquilo que foi algo espiritual, que não existe cabimento humano, não existe explicação, não existe história humana para descrever aquilo. Existe apenas uma coisa: foi milagre, foi Deus que fez. Foi ação, foi provisão divina. Esse final de semana eu estava na casa do meu irmão, lá em Ribeirão das Neves. Ele é pastor lá na Igreja Batista Moriá. E aí a gente deitou ali na cama e a gente estava conversando sobre coisas do passado. E aí a gente tava lá com a minha namorada, a gente tava conversando, com a namorada dele também, a gente tava conversando, tal, não sei o que, conversando sobre as histórias do passado. E a gente tava contando maravilhas que Deus fez no nosso passado, as provisões que Deus fez no passado. Uma família que não tinha a menor condição de pagar o aluguel, de ver fruta na cozinha, de ter alimento, de ter carne na geladeira. Mas a gente pensava e a gente falava assim: nossa, Deus não tem. E aí era automático: Deus enviava, Deus levantava pessoas. E meu irmão me lembrou de algo que eu tinha esquecido. Eu sou difícil de esquecer as coisas. Que um dia eu e meu irmão gêmeo, o Joel, a gente falou assim: nossa, eu queria tanto tomar uma vitamina. E aí, do nada, alguém bateu na porta e aí entregou. Não foi uma fruta somente, irmãos, mas entregou um sacolão inteiro. Tinha fruta pro mês todo. Tinha fruta, tinha legumes, tinha carne. Até filé mignon tinha dentro do negócio. E assim, foi algo espiritual. A gente via Deus agindo, a gente via coisas que não tinham explicação natural. Pessoas que nem conheciam a gente, mas que iam lá e entregavam coisas. Era algo que era espiritual. E aí, me lembrando disso, e aí juntando com a passagem de hoje, com a reflexão de hoje, a gente precisa contar as maravilhas que Deus fez. A gente não pode esquecer do passado, do nosso passado, né? A gente não pode esquecer das maravilhas que Deus tem feito no presente. E a gente deve confiar que se Ele foi poderoso para fazer isso no passado e na história recente, Ele vai continuar fazendo. É confiar, é descansar em Deus, sabendo que as boas notícias, sabendo que Ele vai prover, é algo maravilhoso. É confiar e descansar. E muitas das vezes a nossa alma está aflita, muitas das vezes o nosso está aflito, porque não existe boas notícias acontecendo, mas existe uma boa notícia e que eu me alegro, sinceramente eu me alegro todos os dias, que há salvação em Cristo Jesus. Por mais que o meu corpo um dia adoeça e a morte venha, por mais que a fome bata, né, na minha vida, né, na minha casa, por mais que a minha família se desestruture toda por completo, existe uma boa notícia, que existe salvação em Cristo Jesus. Independente dessas situações. Isso tudo é momentâneo, isso tudo vai passar. Mas existe algo que vai ser eterno, existe independente de quem seja o Davi, independente de quem seja a família do Davi, mas a salvação em Cristo Jesus. A minha alma, ela está segura, né? Ela está descansada no Senhor, porque essa boa notícia, ela não pode ser ela não pode ser abalada pela situação política do país, por causa da criminalidade do país, por causa de doenças, por causa da miséria. É impossível. E eu desejo, o desejo do meu coração é que você também se alegre nessas boas notícias. Que Cristo Jesus é o Salvador da sua alma. Te dá vida e vida abundante, independente das circunstâncias. Independente do que aconteça. Existe uma música do Paulo César Baruch que eu gosto muito que fala: ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Independente das situações, ele vai continuar sendo bom, ele vai continuar sendo Deus. Independente da crise econômica que nós estamos, ele vai continuar sendo bom, ele vai continuar sendo Deus. Amém, irmãos? Então, eu gostaria que nesse momento a gente possa levantar alguns pedidos de oração. E tem alguns pedidos aqui de oração e de gratidão, glória a Deus, aleluia, né? O Rogério, né, ele mandou lá no grupo, né, a gratidão que ele tem pela vida dele, pelo aquilo que Deus tem feito, pela família, né, a filha, o genro, a neta que estão lá em Barcelona, motivo de agradecimento do Rogério a Deus. A Lídia também agradece, né, porque a neta dela fez mais um ano, né, de vida, Deus concedeu ela mais um ano de vida, e são motivos de gratidão. E o Arlésio pede por um amigo
né, diante da sua vida espiritual, para Deus abençoá-lo. Uma notícia também muito boa, né, o cunhado da Leia, a gente tem visto lá no grupo, que o Heraldo sempre compartilha, né, que ele está melhorando e tudo. Motivo também de gratidão a Deus. E a nossa irmã Ana Lúcia, ela pede que a gente possa continuar orando pela vida dela. E eu gostaria também de destacar pedido de oração, né? Eu creio que os irmãos viram no noticiário o que aconteceu nessa semana lá na cidade do Líbano, que fica ali perto de Israel, uma cidade do Líbano, não, um país que é o Líbano, na cidade de Beirute, fica ali colado em Israel. É uma grande explosão, né? Uma nuvem, as imagens são apavorantes, né? Você pensar numa pessoa que estava ali próximo e tudo foi para os ares. E Deus tem me concedido, né? Deus me agraciou com a honra de fazer um curso sobre islamismo. Então eu tenho me aprofundado sobre o mundo muçulmano, sobre o mundo árabe, né? Todas as semanas, e eu tenho tido muito amor por esse povo. E quando eu vi essa notícia, meu coração me entristeceu, porque eu sei que existem pessoas ali que morreram, né? Os números já chegam já a 100 mortos, mais de 4.000 pessoas desabrigadas, feridos incontáveis também. E é algo que nós devemos clamar, independente se essas pessoas servem ou não a Deus. A gente viu hoje no texto que Deus proveu também um povo que não era lá muito obediente, mas nós devemos orar também por este povo, que para eles conhecerem a Cristo Jesus e também para que Deus possa ter misericórdia daquela nação. O, o sempre levanta, né, um tema de oração referente ao dia, mas eu gostaria de fazer diferente, né, já que essa semana a gente teve esse acontecimento. Em Moçambique eu tive contato com alguns muçulmanos e eu gostaria que, em vez de a gente orar por alguma data específica ou por alguma profissão específica hoje, a gente orasse pelo mundo árabe, que a gente possa orar pelos que sofrem, né, diante de uma religião que é horrível muitas das vezes, né, é conhecida, né, o Islã como a religião da paz, mas quando a gente se aprofunda, a gente vê a tenebroso, né, dessa religião, muitas das vezes a postura, né, infelizmente, ela é conhecida, né, pelos terroristas e que compõe apenas 20%, né, uma parte, uma ala pequena dentro de várias pessoas, e que a gente possa orar por esses irmãos, né, por essas pessoas, né, quase um terço da população mundial se denomina muçulmano. Então é um desafio muito grande, é um desafio para a igreja brasileira, é um desafio para a igreja do mundo, evangelizar esse povo, chegar a esse povo, alcançar esse povo. E que a gente possa orar neste momento, que você possa orar sobre esses pedidos de oração e que a gente possa, enquanto igreja, clamar neste momento. Então vamos orar, irmãos? Senhor Deus, Pai, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, nós louvamos a Ti, Senhor, porque são maravilhosas as notícias que nós temos, ó Deus. Nós agradecemos ao Senhor porque existe uma boa nova que alcançou a nossa vida, a vida neste momento, este vídeo neste momento. Ó Deus, e nós queremos agradecer primeiramente ao Senhor, ó Deus, pela família do Rogério, pela sua filha, pela sua neta, pelo seu genro, ó Pai, que estão ali em Barcelona. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor, continua protegendo eles, continua guardando, livrando eles de todo mal. Ó Deus, abençoa também ali a neta da Lídia, ó Pai, que completou mais um ano de vida, que ela possa cada dia mais crescer no Senhor, que a cada dia mais ela possa conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, enquanto Salvador da vida dela, ó Pai. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor por estes motivos. Nós pedimos ao Senhor também, ó Deus, sobre a vida deste amigo do Arlécio, Paulo Henrique. Senhor, que o Senhor possa ir de encontro a esta vida. Que o Senhor possa se revelar a ele, que o Senhor possa se mostrar a ele enquanto um pai de amor, enquanto um Senhor bondoso, que é amor, que é misericórdia. Ó Pai, ó Deus, que o Senhor possa guardar este homem, eu não sei a idade correta dele, ó Deus, mas que o Senhor possa livrá-lo, ó Pai, de todo mal, que a vida dele possa ser alicerçada no Senhor, Pai. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor também pela vida do cunhado da Leia, ó Pai, que tem se recuperado, ó Deus. Cada dia mais tendo boas notícias, uma melhora, ó Pai.
nós agradecemos, nós pedimos que o Senhor possa abençoá-lo, protegê-lo, ó Pai. Ó Deus, onde ele estiver neste momento, alcança a vida dele, ó Pai. Ó Deus, nós continuamos a clamar ao Senhor, Deus, também sobre a vida da nossa irmã Ana Lúcia. Ó Pai, que o Senhor possa continuar abençoando ela, que o Senhor possa continuar confortando o coração dela diante dessa perda que ela teve. Ó Pai, que no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, ó Deus, confortar o coração dela, consolar o coração dela, ó Pai. Ó Deus, e principalmente fortificar a fé dela nestes momentos. Que ela possa testemunhar hoje, assim como ela testemunhou no passado, a grandeza desse Deus que ela serve, ó Pai. Ó Deus, nós abençoamos, ó Pai, nós nos alegramos com estes irmãos, ó Deus. E eu quero levantar um clamor, ó Deus, sobre, ó Deus, as vítimas dessa grande explosão que aconteceu em Beirute, ó Pai. Ó Deus, derrama da tua misericórdia sobre essas vidas, ó Pai. Derrama da tua graça, ó Pai, sobre essas vidas. Ó Pai, nós pedimos o consolo do teu Espírito Santo sobre a vida, ó Pai, daqueles que se perderam seus entes queridos, ó Pai. Ó Deus, daqueles que estão desesperados porque não tem abrigo, não tem onde voltar, não existe mais casa, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa agir, ó Deus, que o Senhor possa intervir neste momento, ó Pai. Ó Deus, que mesmo diante deste caos, mesmo diante, ó Pai, deste grande conflito, ó Pai, ó Deus, que o Senhor possa se revelar a eles. Usa da vida dos médicos, ó Pai. Usa da vida de outros países, ó Deus, também, ó Deus, de líderes políticos, ó Pai, para abençoar aquela nação, para abençoar aquelas pessoas, ó Pai. Ó Deus, eu clamo ao Senhor, alcança o povo muçulmano, ó Pai. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, alcança a todo mundo muçulmano, ó Pai. Ó Deus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, se revelar a estes irmãos, que o Senhor possa se mostrar, ó Pai, a este povo, ó Deus, que muitas das vezes se encontra enganado, se encontra numa religião que fala que é amor, fala que é paz, ó Deus, mas muitas das vezes na sua raiz, na sua profundidade, não demonstra isso, ó Deus. Tem misericórdia dessas vidas, ó Pai. Ó Deus, e levanta obreiros qualificados, ó Pai, ó Deus, tanto em conhecimento desta religião, quanto em conhecimento profundo da Tua palavra, ó Deus, para alcançar essas pessoas, ó Pai, para ir, ó Deus, para cumprir estes povos que estão muitas das vezes isolados no meio do deserto, no meio de uma área que não existe nem comunicação com o mundo em si, ó Pai. Ó Deus, levanta, Pai. Ó Deus, cuida daqueles que estão nos campos, ó Deus, missionários, ó Pai. Ó Deus, do nome do Senhor Jesus, cuida dos missionários da Junta de Missões Mundiais, ó Pai, que estão ali, ó Pai, no mundo árabe, que estão pregando da Tua palavra ali, ó Pai. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, abençoa, ó Pai, livra, Pai, guarda, ó Pai, estes homens e mulheres, ó Pai, tementes do Senhor. Ó Deus, que a cada dia mais eles possam ver o milagre, a ação do Senhor, ó Pai. Ó Deus, quando eles tiverem contato com o povo muçulmano, ó Pai. Deus, que eles sejam a cada dia mais cheios do Espírito, ó Pai. Que eles possam testemunhar com a sua vida, com palavras, ó Deus, a grandeza desse Jesus, ó Pai. No nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai, e guardar todos os nossos irmãos, ó Pai, ó Deus, sobre toda a face da terra. Nos livra, Pai, nos protege, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. E deixando como aviso, eu iria falar no final, ó, no início, né, mas acabei deixando para o final. No sábado, né, a gente vai ter uma reunião. Mentira, eu falei no início, estou me confundindo. Com os líderes de ministério, com a diretoria estatutária, com os professores de EBD e com demais irmãos interessados no templo da igreja. 1h30 da tarde, né, são assuntos que são de relevância para a igreja. E todos estão convidados. Deus abençoe, irmãos. No mais, até sábado, então, aqueles que eu verei sábado. E Deus abençoe e guarde a todos.